Olá, olá você, Junior. Olá a todos que neste momento estão começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Vocês não devem me conhecer, provavelmente, né? A primeira vez que eu estou aqui. Meu nome é Ana. A Vivi daria essa aula, mas ela me convidou para estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história. Mas antes de eu contar a minha história, eu gostaria de convidar a vocês para que nós fechássemos os nossos olhinhos e que nós venhamos conversar com Deus e colocar esta aula diante da presença dele e que ele venha falar conosco. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui, podendo falar a tua palavra. Eu peço, Senhor, que cada criança, cada junior, cada familiar que assista a esta aula, que seja alcançado pela tua graça, tua misericórdia. Estende as tuas mãos de poder sobre cada lar, guardando e livrando de todo mal. E nos ensina, fala conosco nesta noite, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, é muito bom poder estar aqui com vocês. Eu agradeço a Viviane que me fez esse convite e hoje eu posso falar um pouquinho com vocês da minha história. Como eu disse, meu nome é Ana. Mas qual o versículo que vai ser base para essa minha história? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, número 6, o versículo 9, que nos diz assim: O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Vamos falar todos juntos para nós guardarmos aqui e aqui essa palavra de Deus? O Senhor já ouviu a minha súplica. Ele já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração, certo? E a história da minha vida, que é o que eu vou compartilhar com vocês hoje, está em 1 Samuel, primeiro livro, né? Primeiro livro de Samuel, o capítulo 1, e nós vamos estar acompanhando essa história do versículo 8 ao versículo 18, certo? Ali vocês conseguem ler e acompanhar a minha história. Se vocês quiserem ler desde o versículo 1, podem, porque vocês vão entender melhor a minha história, certo? Eu fiquei sabendo que na aula passada, a titia Salma, ela falou sobre o Deus que fala. E Deus, ele fala conosco muito, de diversas maneiras. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos bem atentos e prestar atenção em tudo, para ver quando ele vai falar conosco. E hoje, na minha história, na história da minha vida, Ana, vocês vão entender o quê? Que nós também falamos com ele. Então, ele é um Deus que fala e a nossa história de hoje é o Deus que ouve. O Deus que ouve, ele ouve aquilo que nós falamos para ele. Por isso que o versículo de Salmos fala que ele atende a nossa súplica. O que é a nossa súplica? É quando nós falamos, nós colocamos aquilo que está aqui dentro de nós e nós colocamos diante dele e ele ouve. Por que eu fiz isso? Vocês ouviram o que eu falei agora? Vocês sabem o que eu falei? Quem sabe pelos movimentos que os meus lábios fizeram, talvez vocês consigam entender se voltar o vídeo algumas vezes. Mas eu disse o Deus que ouve. Você está me ouvindo agora? Agora vocês ouviram, porque eu coloquei voz. Mas e antes?
quando eu não falei nada. Vocês ouviram o que eu disse? Vocês não ouviram, mas Deus ele ouviu. E é isso que nós vamos entender agora nesta aula, certo? Crianças, eu moro numa cidade chamada Ramá e o meu marido se chama Eucana. Eucana é um homem maravilhoso, é um marido maravilhoso que Deus me deu. E na minha cultura, lá onde eu moro, é permitido, né? Era permitido naquele tempo que um homem tivesse duas esposas e ele tinha uma outra esposa que se chama Penina. Penina, ela tinha filhos com Eucana, mas eu não tinha. Hoje vocês conseguem ver um sorriso nos meus lábios, mas não era assim até um tempo atrás. Eu vivia muito amargurada. O meu rosto era um semblante caído, os meus olhos sempre inchados de tanto que eu chorava. Eu chorava demais, porque eu tinha uma tristeza muito grande no meu coração, uma tristeza na minha alma, porque eu não tinha filhos. E um certo dia, eu, meu esposo e a Penina e muitas outras pessoas, nós fomos até o templo, nós fomos até o tabernáculo para oferecer sacrifício de gratidão a Deus. E todos estavam afastados, e num determinado momento eu tive a oportunidade de entrar sozinha no templo. E naquele momento, crianças, que eu entrei no templo, a minha alma ela estava tão amargurada e eu chorei tanto, tanto, tanto. Crianças, eu chorava tanto. E chegou um determinado momento que eu não tinha mais palavras. Eu estava orando, eu estava conversando com Deus, com o meu coração, com a minha alma. Então a minha boca só mexia, não saíam mais palavras. E eu chorava, chorava muito, muito diante de Deus, porque é algo que me feria muito eu não ter este filho. E entrou no tabernáculo o sacerdote Eli. Quando Eli me viu chorando daquele jeito, ele ficou prestando atenção nos meus lábios. Ele via que eu mexia, mexia, mas não saía som. E ele me olhou e pensou: esta mulher bebeu, ela bebeu alguma coisa de álcool, ela está embriagada, só pode. E ele chegou para mim e disse: mulher, tu estás embriagada na casa do Senhor? E eu olhei para ele e disse: não, Eli, longe de mim. Não, eu não bebo bebida com álcool, longe de mim fazer isso. Mas a minha alma ela está tão amargurada, a minha alma está tão entristecida, que eu estou derramando ela diante de Deus. Eu estou orando a Deus, pedindo algo para Ele. E aí, então, Eli viu que eu não estava embriagada, mas eu estava com a alma atribulada, que eu estava derramando a minha alma diante de Deus. E eu disse para ele, né, que eu tinha um desgosto muito grande e que eu precisava derramar aquilo diante de Deus, porque só Deus poderia me ouvir. Só Deus poderia ouvir aquilo que os meus lábios não conseguiam mais nem falar. E aí ele disse para mim: vá em paz. O Deus de Israel conceda a tua petição, aquilo que tu colocou diante dele. E eu me levantei dali, e antes de eu me levantar, eu havia feito um voto ao Senhor. Eu havia dito que se Deus concedesse esse desejo do meu coração e me desse um filho, eu ia cuidar deste filho e quando ele estivesse na idade certa, eu levaria para que esse filho trabalhasse no templo para o Senhor, para que esse meu filho servisse ao Senhor por toda a sua vida. E eu fui para minha casa. E passado algum tempo, crianças, o que aconteceu? Eu comecei a ver que a minha barriga começou a crescer. E dentro dela estava um filho. Deus me abençoou com um filho. Então, aquele meu rosto triste, caído, os meus olhos inchados de tanto chorar,
deram lugar para alegria. O meu rosto era só alegria. Os meus olhos não tinham mais lágrimas de tristeza, eles tinham lágrimas de alegria. Agora eu estava feliz. E aí o que aconteceu, crianças? No tempo certo, o meu filho nasceu. Eu coloquei o nome dele de Samuel. E Samuel, meu filho, ficou comigo, dei mamar para ele. Ainda tenho aqui, crianças, a roupinha que ele usava, olha que lindo, ele era pequenininho, ficava nos meus bracinhos, eu cuidava dele, dei mamar. E quando chegou na idade certa, eu e meu esposo levamos Samuel até o templo. E Samuel serviu ao Senhor por muito tempo, por toda a sua vida. Então, crianças, eu quero deixar isso para vocês. Será que, tomara que vocês não passem por dificuldades, tristezas, mas a vida, muitas vezes acontecem coisas que deixam a nossa alma triste. Tomara vocês não precisem passar por nenhuma situação, mas se em algum momento vocês estiverem tristes, precisando de algo que vocês não conseguem fazer, lembre-se, Deus pode todas as coisas. Cheguem diante dele, falem com ele, crianças, mesmo que como comigo aconteceu, não tinham palavras, eu só mexia a minha boca, o meu coração é que conversava com Deus, mas ele me ouviu. Ele ouviu a minha oração e vai ouvir a sua oração. Não esqueça nunca disso, guarde isso no seu coração. Todos os momentos bons, mas também nos ruins. Conversem com Deus, falem para Deus tudo aquilo que vocês precisam falar. Ele é o melhor amigo e ele vai ter sempre o melhor conselho para nos dar. Amém, crianças? Que vocês gravem esta palavra. Meu rosto estava triste, meu semblante era triste, e depois ele se transformou num semblante de alegria, porque eu falei com Deus e ele ouviu a minha petição. Amém? Um beijo, Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.